Nós temos então 150 anos de lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas temos 2000 anos, vamos dizer assim em números redondos, que Jesus veio à Terra trazer para nós um conjunto de ensinamentos que foram compor o Evangelho do Cristo, de maneira geral. Portanto, o que nós estamos comemorando aqui não é apenas os 150 anos do lançamento de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra best-seller da doutrina espírita, porque é aquela mais procurada entre todos os livros da codificação, sendo o terceiro da codificação de Allan Kardec. Portanto, também trazemos aqui a baila, trazemos aqui para que a presença de Jesus possa estar nesse momento nas nossas mentes, no nosso sentimento, porque há 2000 anos ele deixou os ensinamentos que praticamente 2000 anos depois, ou vamos dizer 1964 anos depois, Allan Kardec vai trazendo os ensinamentos do mestre e as explicações dos espíritos, os bons espíritos, os comentários, compor essa obra maravilhosa. Portanto, nós estamos hoje muito felizes com essa oportunidade e nada melhor do que lembrarmos o convite do Cristo. Jesus nos fez um convite muito direto. Ele, em qualquer momento que ele ensinava, que ele pregava, que ele realizava as curas, ele estava convidando, claro, a humanidade. Quando Jesus falava para a pequena multidão que se reunia nasquelas praças, nas estradas de então, quando ele falava para o grupo do Colégio Apostólico, aquela equipe inicial que foi constituída dos 12, que ele convocou, que ele convidou, melhor dizendo, Jesus falava para a humanidade de todos os tempos. Não era apenas para aqueles que ouviam ali naquele instante, mas as suas palavras eram pronunciadas de acordo com uma programação e feitas de tal maneira as abordagens para que pudessem ser 2000 anos depois vivas, pulsantes, e nós aqui tentando compreender e, mais que isso, vivenciar aquilo que Jesus ensinou. Portanto, esse convite do Mestre é algo que repercute, que ainda ressoa pelos tempos afora e permanecerá, porque Jesus, nós sabemos, enviado de Deus, o Pai, que muitas vezes ele menciona, o Pai do céu, ele estava trazendo aquilo que foi programado pelo próprio Criador. Portanto, ele seria, vamos dizer assim, um intérprete. Jesus fez um convite. E esse convite é o que nós vamos analisar agora, para meditarmos se nós estamos atendendo, se há possibilidade de atendermos o convite de Jesus e como seria atender ao convite, aceitar e ir ao encontro dele. Está em Mateus 11, quando Jesus vai falar o vinde a mim. Aquela passagem tão bela, conhecida como vinde a mim, a gente fala muitas vezes, vamos lembrar o vinde a mim, quando Jesus então vai dizer, vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando, pacífico e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Analisemos o convite. Jesus diz, vinde a mim. Quando ele fala assim, quando ele pronuncia essas palavras, é porque há condições de irmos até ele. Senão ele não falaria. Só que nós ainda não achamos uma medida para nós, uma forma de irmos atendendo ao convite sem titubear, sem duvidar, sem muitas vezes parar no meio do caminho. Mas agora, com a doutrina espírita, nós estamos aprendendo. E por isso Jesus vai dizer, vinde a mim. Mas quem ele está convidando? E ele acrescenta, todos vós. Portanto, o convite é para todos. Ninguém fica de fora do convite. Ele está trazendo essa possibilidade de ir até ele,
toda a humanidade, todas as criaturas. Porém, ele vai também dizer como estão aqueles que ele está convidando. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aflitos e sobrecarregados. Nos tempos de hoje, quem não está aflito? A aflição, no caso, o sofrimento, o choro, também podemos dizer a ansiedade dos tempos atuais. Quantas e quantas, milhares, milhões de pessoas sofrem disso, ansiedade. E uma ansiedade que não de maneira alguma a pessoa não consegue completar no seu mundo íntimo alguma coisa que possa banir aquela ansiedade, vencer a ansiedade, porque ainda há necessidade de que nós entendamos como fazer essa completude no nosso mundo interior que ainda estamos buscando. Mas ele vai dizendo, portanto, os aflitos. Mas também ele fala sobre carregados. Eu acho a tradução muito boa. Eu estou falando da tradução do Guilhom Ribeiro. Pode haver alguma diferença em outras traduções. Mas eu acho interessante os sobrecarregados, porque quem não está sobrecarregado hoje em dia? Sobrecarregado, estressado. Nós estamos sentindo que a vida é muito complicada. Há uma correria geral e as pessoas ficam o quê? Sobrecarregadas. Sobrecarregadas de muitas coisas do mundo físico, muitos compromissos, e corremos de lá e corremos para cá. Quem sabe está sendo demais isso. Quem sabe nós estamos priorizando muito mais a matéria, o corpo físico, a vida física, do que propriamente aquilo que Jesus nos está mostrando e convidando. Quem sabe teríamos que fazer uma releitura disso, uma redefinição dos nossos valores para verificarmos se é aquilo mesmo que queremos. Portanto, nós todos estamos, a humanidade como um todo, aflita, ansiosa, sofrendo, porque também Jesus disse em determinado momento, no Sermão do Monte, conforme a tradução, bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados os que choram. Portanto, Jesus está, em muitos momentos, convidando, em muitos momentos trazendo uma compreensão dele mesmo com o amor que ele dedica a todos nós, mostrando essa nossa condição ainda bastante atrasada. Portanto, afinal de contas, estamos aflitos e sobrecarregados, com raríssimas exceções. Mas Jesus acrescenta mais: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas Jesus não disse, eu vos curarei. Por que ele não disse que iria curar? Seria melhor curar do que aliviar, porque a cura seria completa, mas ele alivia. Por quê? Porque Jesus deixa que cada um faça a sua própria cura íntima. A cura real, cada um tem que fazer por si mesmo. Portanto, Jesus alivia. Alivia a sobrecarga, alivia a aflição, alivia o sofrimento, essa busca constante, mas deixa a cada um a cura real. Essa cura que nós estamos também, através do Espiritismo, compreendendo a necessidade de realizá-la. Porque se trazemos um passado ainda bastante sombrio, ainda com muitas coisas para serem resolvidas, para serem saudadas em relação à contabilidade divina, nesse caso, nós estamos ainda na procura da cura, de como fazer isso, de como curar o nosso mundo íntimo. A doutrina nos mostra, ela nos ensina, mas realizar é difícil. Conseguir alcançar essa cura, que é uma mudança completa. É interessante lembrar que nem sempre as pessoas conseguem entender a questão da transformação interior. Na nossa casa espírita, há pouco tempo, ano passado, um rapaz veio conversar comigo. Ele é assim já de uns 30 anos. Ele veio conversar e falou comigo assim, Sueli, você sabe que eu estou frequentando aqui essa casa há quase 2 anos. E eu gosto muito das pessoas, eu vim do catolicismo. E eu gosto muito do espiritismo. Mas eu quero lhe dizer com toda franqueza que eu vou voltar para o catolicismo.
E aí eu fiquei assim, né? Mas o que foi? O que aconteceu? Bem, é o seguinte, essa tal de transformação moral que o Espiritismo o tempo todo nos está convocando, convidando, eu não consigo realizar. Porque eu gosto dos ambientes que eu frequento, eu gosto dos companheiros desse ambiente, daqueles amigos que há anos eu frequento, eu não consigo deixá-los, eu não consigo deixar esse ambiente e é muita mudança demais para o meu gosto. Então, com toda sinceridade, eu vou voltar para o catolicismo, porque lá no catolicismo eles não me pedem nada. Aí eu pensei, não é? Eu disse só assim, então seja um bom católico. Mas pensei, é melhor ser um bom católico do que um mau espírita. E ele foi, não tive mais notícia dele. Portanto, a mudança, essa chamada reforma íntima, a transformação moral, nem todas as pessoas conseguem realizar. E pensam talvez que é virar santo de um dia para o outro. Que nós temos que, de repente, sermos tão melhores, não é? Que deixando de lado toda uma vida. Mas essa transformação, ela precisa ser paulatina, gradual, para que a ferida que existe dentro de nós, essa cura ou essa enfermidade que ainda trazemos, ela vá acontecendo aos poucos, para que então venha de dentro para fora, melhorando um pouquinho a cada dia. E aí a nossa família vai atestar isso. Porque é muito importante a pessoa, às vezes, fala assim, eu estou realizando a minha transformação moral, eu mudei muito, mas a família sabe que ele pode ter mudado assim para a sociedade. Mas no lar ele continua da mesma maneira. Com um pouco de tirania, talvez, exigências descabidas e uma série de coisas que ele não mudou no lar. E aí, lembramos uma outra passagem de Jesus. Jesus fala assim, a grande lei, a lei áurea, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem, as pessoas quando falam em próximo, pensam assim, o próximo, vou ajudar o próximo, vou dar cesta básica, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E esquece que o próximo está dentro de casa. O primeiro próximo é o que está dentro da nossa casa. Nós temos que começar ali com eles para alcançar o próximo de maneira geral. Porque essa regra áurea, ela é muito clara. Nós só vamos conseguir amar a Deus amando a nós mesmos, amando ao próximo e amando a Deus. É toda uma sequência que vai do princípio, do fim da frase para o princípio. Portanto, a cura está sendo proposta e Jesus vai dizer assim, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é uma palavra estranha, a gente quase não diz isso, mas jugo é domínio, é poder. E qual é o domínio do Cristo? O domínio do Cristo é o domínio do amor. É um domínio que pode às vezes dizer assim, o reino dos céus é tomado de assalto. Existe uma frase assim, não é? Mas esse tomado de assalto, para minha interpretação, seria a pessoa começar a entender que ela precisa mudar. Então, eu vou mudar. E ela começa com essa disposição, mas ela não vai conseguir rapidamente, de uma só vez, conseguir alcançar esse reino. Falando de reino, é muito interessante, eu poderia falar aqui muito tempo, tá, gente? Vamos segurar um pouquinho o reino. Eu acho essa questão do reino uma coisa fantástica. Jesus falou sobre o reino muitas e muitas vezes. E que é esse reino, né? Poderíamos pensar. Só em Mateus 10, Mateus 13, nós temos em Mateus 13 7 parábolas. Todas as 7 parábolas falam do reino dos céus. Só a primeira, que não começa como as outras 6. A primeira é a parábola do semeador. Jesus fala daqueles vários tipos de terreno, não é? Onde as sementes vão cair. E depois que ele fala aquela parte todinha, ele faz uma pausa, os discípulos perguntam, mas Senhor, por que lhes falais por parábolas? Quer dizer, o povo que estava ali. Aí Jesus diz assim, porque a vós já vos é dado conhecer o caminho para o reino dos céus. E essa parábola, então, do semeador, ele fala sobre o reino no meio dos ensinamentos do semeador. Muito bem. E depois, todas as outras 6 começam assim.
o reino dos céus é semelhante a... E aí Jesus fala a parábola. Portanto, a gente fica pensando, que reino é esse? Mas um dia, conforme Lucas registra, Jesus disse, o reino dos céus não está aqui nem ali, porque o reino dos céus está dentro de vós. E aí nós começamos a entender que esse reino não tem fronteiras, ele está dentro de nós. Mas é um reino que nós precisamos começar a entender, começar a fazer uma viagem interior, meditando, não é? Nas nossas falhas, nos nossos problemas, nos nossos compromissos, essa coisa toda. Então, quando se diz o reino é tomado de assalto, é dentro de nós. Ou seja, é a disposição de começar a mudança, que pode levar tempo, vai levar, mas nós vamos conseguindo, paulatinamente. Aí Jesus está dizendo, porque o meu jugo é suave. Não, ele está dizendo, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E na sequência, e aprendei comigo. Quando ele fala aprendei comigo, ele se coloca como o mestre que está ensinando. Ele passa a ser o referencial de amor que ele está ali apresentando. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Ou seja, brando, pacífico, manso. No Sermão da Montanha, Jesus disse, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Esse herdarão aí nos remete à transição planetária, à mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração e essa coisa toda. Então, Jesus ali está dizendo, aprendei comigo, com os meus ensinamentos, porque eu sou manso, brando, pacífico e humilde. Acho humilde também muito interessante a analisarmos, porque às vezes nós achamos que uma pessoa humilde é aquela que está vestida muito simplesmente, ou então uma pessoa em andrajos. Lá vem um pobrezinho humilde, todo em andrajos, é humilde. E ali de repente vem uma mulher ou um homem vestido com roupa de grife. Ah, esse é orgulhoso. Humilde é aquele e esse é orgulhoso. Pode ser o contrário. O orgulhoso é aquele lá em andrajo. E essa pessoa assim já é uma pessoa humilde, que já tem conquistas. Mas se veste, nós não podemos tomar pela aparência. Se veste muito bem, se veste com uma roupa considerada cara, mas por dentro ela pode ser uma pessoa muito humilde. Então não tem que rotular, não é? Que dizermos que uma pessoa está vestida desse jeito ou daquele jeito, porque é isso ou porque é aquilo. Porque a roupa não significa o que a pessoa traz no seu mundo íntimo. Assim como isso é um preconceito, questão acerca do preconceito. Os espíritas não deveriam, de modo algum, exercer preconceito. Preconceito de raça nem é bom falar, porque nós já vivemos em todas as raças. Nós somos espíritos multimilenares e já passamos por todas as raças que existem no planeta. Já fomos dos salões da nobreza, como fomos também de uma vida de miséria, de carências, de dificuldades. Já tivemos essas experiências todas. E por isso não vamos ter tipo de preconceito algum. E outros preconceitos, porque a doutrina nos mostra o quê? Que nós todos somos irmãos, que nós todos estamos passando por experiências. Alguns têm umas experiências que nós possamos até achar esquisita, estranhar ou qualquer coisa, mas deixa ele lá com a sua esquisitice, porque quem sabe eu sou esquisita para as outras pessoas também e nem sei, não é? Então, essa questão de ser isso ou de ser aquilo, nós temos que ter muito cuidado. A casa espírita é a casa do Cristo, né? É a casa de Jesus. Tem que acolher todas as pessoas de igual maneira. E se a casa acolhe de igual maneira, a nossa casa do coração também precisa compreender as pessoas dessa forma. Portanto, Jesus está dizendo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso. Bom, nós sabemos o que é repouso, mas Jesus está falando de um repouso diferente. Achareis repouso para as vossas almas. E como é que uma alma pode repousar? Nós sabemos como repousamos o corpo físico, a mente até, muitas vezes, mas a alma é muito difícil. Como que uma alma repousa? Quando ela zerou a sua dívida perante a consciência.
a própria consciência e a consciência cósmica, ou seja, a contabilidade divina. Quando eu conseguir pagar, vamos dizer assim, saldar todas as dívidas que eu tenho em relação à contabilidade divina, a minha alma vai ficar tranquila. Eu não vou mais ter aquela preocupação, eu zerei a dívida, estou começando uma vida nova. Agora eu sou outro ser, uma outra pessoa, com outra forma de vivência e tudo mais. Então aí a alma vai repousar. E achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve. O fardo. Jesus fala com ele, o fardo é leve. Mas nós temos um fardo. Qual é o nosso fardo? O passado. Tudo aquilo que nós trazemos de ontem é o nosso acervo, é o nosso fardo. Esse é o fardo. O fardo é leve com Jesus. Ele não pesa, ele não passa a ser para nós assim uma forma de irmos carregando esse peso pela vida fora, né? Muitas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, o bem é uma coisa muito cansativa. A pessoa fala assim às vezes, eu hoje vim na reunião por honra da firma, porque eu precisava ficar em casa, porque isso, porque aquilo. Então ela parece que está arrastando um peso para ir para o trabalho da doutrina, para o trabalho voluntário, por qualquer tipo de coisa. Mas com Jesus o fardo é leve. E mais que isso, ele acrescenta e finaliza, e o jugo é suave, porque é o jugo do amor. Ele não constringe ninguém, ele não está obrigando ninguém a fazer isso ou fazer aquilo, mas é a nossa consciência. Por isso não há tribunal do lado de lá, não há julgamento, não há coisa nenhuma. A nossa consciência é que vai dizer o lugar no mundo espiritual que nós vamos ficar. Porque se a pessoa está com um peso muito grande de erros, ela não consegue subir, não é? Vibratoriamente, ela vai para onde? Para o tal do umbral. Então ela vai para o umbral ou outros tipos de situações no mundo espiritual que se coadunam com a sua vibração. É tudo vibração. O mundo de regeneração é um mundo novo de uma vibração superior. O mundo que nós estamos vivendo, ele tem um padrão vibratório que forma a psicosfera do planeta. O mundo regenerado vai ser um mundo onde as pessoas que vão herdar este mundo terão um padrão vibratório diferente. Portanto, o mundo de regeneração é um mundo de vibração mais elevada. Por isso, aqueles que não estão no mesmo padrão vão para o mundo inferior, que é o caso dos espíritos perversos, dos espíritos corruptos, desses que as pessoas, né? Hoje em dia, esses torturadores, essas pessoas que estão exercendo esse sofrimento em relação ao próximo, esses vão para um outro mundo, porque eles não mais terão condições de sintonia para ficar no nosso planeta. Portanto, meus irmãos, o convite aí está. Que ele possa ecoar na nossa vida. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Assim disse Jesus. Muita paz, muito obrigada e até uma próxima praça, quando nós vamos nos encontrar. Um bom dia a todos, muito obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada.